Há muito, muito tempo, quando o mundo ainda era apenas um caos de mana sem forma, não existiam terras, céus ou qualquer tipo de vida. Nesse vazio absoluto, surgiu um deus. Com apenas uma ordem, ele fez a terra nascer. A mana ao redor imediatamente se condensou e se tornou o solo firme sob seus pés. Em seguida, ao declarar o surgimento do céu, o restante da mana se elevou e formou os céus acima. Essa história estava sendo lida por Gus, um velho estudioso, enquanto ensinava um garoto chamado Will. O menino, curioso como sempre, não apenas escutava, ele também comentava sobre a relação entre as palavras e a mana. Gus, um pouco irritado, o repreende, lembrando que está ensinando de graça e que Will deveria escutar até o fim antes de tirar conclusões. Depois disso, o garoto fica em silêncio e a aula continua. Gus explica que, após a criação da terra e do céu, vieram o sol, a lua e os diversos elementos da natureza, como fogo e relâmpago. Com o tempo, outros deuses também nasceram, mas junto deles surgiram divindades malignas. Para lidar com isso, o Deus Criador criou a linguagem, palavras capazes de descrever e controlar essas entidades. Foi assim que surgiu a ligação entre deuses, palavras e poder. Para demonstrar, Gus escreve uma palavra no ar. Assim que termina, o texto entra em chamas. A palavra era Ignos, que significa fogo. Logo depois, ele escreve outra palavra com o significado de apagar. Quando essa nova palavra é colocada sobre a anterior, as chamas desaparecem imediatamente. Após a lição, Will vai até o templo onde estão as estátuas dos deuses. Caminhando pelo local, ele observa cada uma delas enquanto recorda seus nomes. Volt, o deus do relâmpago. Mater, a deusa mãe da terra. Blaze, o deus do fogo e da tecnologia. Whirl, o deus do vento. Sylph, ligada aos ventos. E Enlight, o deus do conhecimento. Em seguida, Will para diante da estátua de Gracefield, a deusa da reencarnação. Na base da estátua, há um antigo texto incompleto. O garoto percebe rapidamente que aquilo foi feito de propósito. Se a frase estivesse completa, poderia ativar o poder das palavras divinas. Enquanto ele observava aquilo, uma garota chamada Mary se aproxima e toca seu ombro. Vendo o interesse de Will, ela explica que Gracefield é filha de Volt e Mater e governa o ciclo da reencarnação. Mary demonstra grande respeito por Mater, dizendo que entre os 6 deuses, ela é a mais reverenciada, pois suas bênçãos alcançam tanto a Terra quanto os humanos. A conversa termina quando Mary avisa que já é hora de voltar para casa para o jantar. No caminho, Blood aparece carregando um enorme javali que havia caçado especialmente para Will. Logo, a refeição é preparada, e o garoto agradece repetidamente. Blood apenas sorri e diz que Will já está ficando velho o suficiente para começar a caçar também. Afinal, aprender a tirar a vida de outros seres faz parte do caminho de um guerreiro. Ao ouvir isso, Will fica visivelmente abalado. Mary imediatamente repreende Blood, dizendo que ele ainda é muito jovem para lidar com esse tipo de coisa. Gus, que estava sentado em um canto, concorda com ela. Mesmo tendo apenas 3 anos, Will já consegue ler livros e memorizar muitas coisas com facilidade. Para Gus, isso é prova de que o garoto é um verdadeiro gênio e que deveria focar nos estudos em vez de aprender a caçar tão cedo. A discussão entre Blood e Gus começa ali mesmo à mesa. Apesar de sua aparência assustadora, já que ele é um esqueleto, Blood é alguém de coração gentil. Enquanto os dois discutem, Will pega um pedaço de pão e pergunta a Mary quando ela o tinha assado. Mary apenas sorri, mas evita responder. Will já sabia que havia segredos ali. Desde que nasceu, ele vive apenas com Blood, Mary e Gus. Cada um deles guarda algo que não revela, e o próprio Will também tem um segredo que não pode contar. Ele se lembra muito bem de sua vida anterior. Will é, na verdade, alguém que reencarnou de outro mundo. Will se lembra claramente do dia em que chegou a esse mundo. Quando Blood, Mary e Gus apareceram diante dele pela primeira vez, o garoto ficou apavorado. Naquele momento, ele acreditava que seria devorado por aquelas criaturas estranhas. Porém, Mary se aproximou com gentileza e apenas acariciou sua cabeça para acalmá-lo. Foi assim que os 3 passaram a cuidar dele. Depois de viver ali por 186 dias, no 187º dia, Mary finalmente levou Will para fora do templo pela primeira vez. Ao sair, ele viu algo que jamais esqueceria: o brilho do sol, o céu azul profundo e o cheiro da grama e das árvores. Diante daquela paisagem, Will começou a chorar. Quando chegou naquele mundo, ele acreditava que tinha sido enviado para o inferno, mas naquele momento percebeu que estava enganado. Aquela nova vida era uma bênção. Alguém havia lhe dado outra chance de viver, e ele decide que desta vez viverá da melhor forma possível. Com o tempo, sua rotina se estabelece. Pela manhã, ele treina esgrima com Blood. À tarde, aprende magia com Gus. Apesar do treinamento com a espada, Will demonstra ter ainda mais talento para a magia. Muitas vezes, ele consegue memorizar as explicações de Gus apenas ouvindo uma vez. Durante uma das aulas, Gus comenta que magia é importante, mas existe algo ainda mais importante: dinheiro. Para ele, ter dinheiro significa poder conseguir qualquer coisa. Ao lembrar que nunca teve a chance de contar montanhas de ouro ou joias, Gus começa a lamentar dramaticamente.
À noite, Will estuda com Mary, que lhe ensina teoria, conhecimentos sobre monstros e várias coisas do cotidiano. Foi assim que Will descobriu que Mary, Blood e Gus são mortos-vivos. Os três fizeram um pacto com um deus imortal, permanecendo nesse mundo para cumprir seus próprios desejos. Certo dia, Blood leva Will para caçar. O garoto segura um pequeno pássaro, mas hesita muito antes de conseguir matá-lo. Depois disso, ele diz que não gosta de fazer aquilo. Blood explica que também não gosta de matar, mas um guerreiro precisa aprender a enfrentar essa realidade para sobreviver. Mais tarde, Blood decide testar o progresso do garoto em um treino de combate. Para equilibrar a luta, ele permite que Will use magia. A batalha começa com Will mantendo distância e lançando vários feitiços. Mesmo assim, Blood consegue se aproximar rapidamente. O combate termina logo, mas Blood elogia o progresso do garoto. Gus então comenta que no início achou inútil adotar um órfão, mas agora Will está se tornando útil. Blood imediatamente o repreende por falar aquilo na frente do garoto. Percebendo que exagerou, Gus acaba pedindo desculpas, o que surpreende Will. No caminho de volta, Blood explica que Gus apenas tem dificuldade para escolher as palavras, mas também se importa com ele. Ele ainda promete que um dia contará toda a verdade, quando Will estiver forte o suficiente para encará-la. Entre os três, Mary é quem mais ensina coisas sobre a vida. Ela mostra tarefas simples, como plantar árvores e cuidar da terra. Certa manhã, enquanto Will cuidava das plantas, Mary pede que ele continue o trabalho, porque precisa ir rezar para Mater, a deusa da terra. Todos os dias ela entra em uma sala de oração, e Will foi instruído a nunca entrar ali. Mais tarde, ao voltar, Will vê Mary saindo do templo com um pão nas mãos, o que desperta sua curiosidade. Naquela noite, incapaz de ignorar a dúvida, Will decide entrar no templo escondido. Lá dentro, ele encontra Mary, envolta em chamas intensas. Assustado, Will corre para tentar salvá-la e acaba gravemente queimado. Quando desperta, Blood o repreende duramente por sua imprudência. Gus, por outro lado, considera sua atitude corajosa. Então eles revelam a verdade. O pão que Will come todos os dias é uma bênção da deusa Mater. Mary explica que Mater e o deus imortal são inimigos. Como ela, Blood e Gus fizeram um pacto com esse deus, isso significa que traíram a deusa. Por isso, sempre que Mary reza, seu corpo sofre com as chamas. Mesmo assim, ela continua rezando todos os dias, porque apesar de tudo, Mater ainda continua abençoando Will. Depois de ouvir isso, Will entende o sacrifício de Mary, e então toma uma decisão. A partir do dia seguinte, ele também vai rezar ao lado dela, para dividir a dor que Mary suporta todos os dias. A rotina de estudos de Will continua normalmente, e em uma das aulas Gus decide explicar mais sobre os deuses representados nas estátuas do templo. Para os humanos, aquelas divindades são vistas como deuses benevolentes, mas para outras entidades divinas, a história pode ser bem diferente. Como exemplo, Gus conta sobre um antigo conflito. No passado, o deus da guerra Eltrich entrou em batalha contra Volt, o deus do relâmpago. No início da guerra, Eltrich tinha vantagem. Porém, a situação mudou completamente quando Volt recebeu o apoio de sua esposa, Mater, a deusa mãe da terra. Com essa bênção, Volt virou o jogo e venceu o confronto. Depois disso, Eltrich desapareceu, aguardando o momento certo para buscar vingança. Mesmo ouvindo apenas esse pequeno trecho da história, Will consegue tirar várias conclusões. Para ele, os conflitos entre deuses não são tão diferentes do mundo dos humanos, onde poder, autoridade e violência muitas vezes determinam o rumo das coisas. Gus fica impressionado com a análise e elogia o garoto por sua inteligência. Em seguida, ele aprofunda a explicação. Depois da vitória, Volt passou a ser associado à Ordem. Já Eltrich acabou sendo tratado como um deus maligno. Mas Gus explica que essa divisão entre deuses bons e deuses malignos depende muito de quem está contando a história. Se um dia Volt se corrompesse, por exemplo, talvez fosse justamente Eltrich quem o derrubaria. Após a aula, Will vai até o templo e se senta diante das estátuas dos deuses. Ele esvazia a mente e começa a rezar, ignorando o passado e futuro para se concentrar apenas naquele momento. Will permanece nesse estado por 5 dias seguidos, até que Mary aparece e avisa que a sessão de orações terminou. Ao sair do templo com ela, percebemos que já se passaram 5 anos desde o dia em que Will sofreu as queimaduras ao tentar salvar Mary. Mesmo existindo magia capaz de curar completamente aquelas feridas, Will decidiu não removê-las. Segundo Blood, aquela cicatriz é como uma prova da coragem dele, algo parecido com uma medalha. Depois disso, Will retorna às aulas com Gus. Agora que está mais velho, as exigências aumentaram muito. As tarefas são tantas que ele muitas vezes precisa passar a noite inteira, estudando para conseguir terminar tudo. Mesmo assim, a cada dia, Gus aumenta ainda mais a dificuldade, quase como se estivesse testando seus limites.
Quando termina os estudos, Will vai treinar esgrima com Blood. Dessa vez, Blood preparou um oponente diferente, um esqueleto seco que havia sido criado a partir do cadáver de um demônio, transformado em morto-vivo. A aparência da criatura assusta Will no começo, mas quando o esqueleto ergue a espada e avança, o garoto reage imediatamente e o derrota com apenas um golpe. Blood fica surpreso com a rapidez da vitória. Ele evita elogiar Will para que o garoto não fique arrogante. Porém, ao perceber a confiança no rosto dele, Blood decide aumentar ainda mais o nível do treinamento. A casa onde vivem fica no topo de uma montanha, e lá embaixo existe uma antiga cidade. Já faz 13 anos desde que Will chegou a esse mundo, e essa será a primeira vez que ele terá permissão para descer até lá. Enquanto caminham, Blood explica que aquele lugar já foi uma cidade extremamente movimentada. Hoje, porém, tudo mudou. Agora apenas mortos-vivos vagam pelas ruínas. Foi por esse motivo que ele sempre proibiu Will de ir até lá sozinho. Os dois seguem até uma caverna profunda. Quando chegam ao interior do túnel, Blood pede que Will prepare bem seus equipamentos, porque o verdadeiro teste está prestes a começar. Então ele explica o desafio. Will precisará encontrar sozinho o caminho para sair daquele túnel. Assim que termina de falar, Blood deixa cair a lamparina de óleo na água, apagando a única fonte de luz, e desaparece no escuro. De repente, Will se vê completamente sozinho dentro da caverna. Depois que Blood apaga a lamparina e desaparece, Will fica sozinho dentro do túnel completamente escuro. Sem perder tempo, ele conjura um feitiço de luz em seu escudo para conseguir enxergar. Ao olhar ao redor, percebe que Blood realmente foi embora. No lugar dele, dois mortos-vivos começam a se aproximar. Sem escolha, Will luta contra eles e consegue derrotá-los. Após o combate, ele se senta encostado na parede para recuperar o fôlego. A solidão daquele lugar faz lembrar a sensação que ele tinha em sua vida passada. Mas agora tudo é diferente. Nesta vida, ele teve 3 mestres extraordinários. Neste mundo, 15 anos é a idade adulta, e faltam apenas 2 anos para ele chegar lá. Por isso, os treinamentos estão cada vez mais rigorosos. Pensando nisso, Will se levanta e continua avançando pelo túnel. Logo ele encontra outro morto-vivo. Pelos ensinamentos de Gus, Will percebe que aquela criatura é diferente, pois possui habilidade com magia. Por um momento, ele pensa em evitar o confronto, mas decide lutar. O inimigo ataca usando uma lança. Durante a luta, Will percebe que aquele adversário ainda está longe do nível de Blood. Ele salta para desviar do golpe e contra-ataca, mirando a cabeça do morto-vivo. O ataque derrota o inimigo, mas a espada de Will se quebra no impacto. Sem arma, ele começa a pensar no que fazer. Então nota a lança que o inimigo estava usando. Ao pegá-la, encontra uma inscrição gravada no cabo, uma arma feita pela raça dos anões. Will decide usá-la e segue seu caminho. Enquanto avança pelas ruínas subterrâneas, ele observa o estado abandonado do lugar e imagina que ninguém vive ali há muitos anos. Isso faz surgir novamente a dúvida sobre de onde ele realmente veio. De repente, um vento sopra atrás dele. Assustado, Will se vira e vê Gus. Pensando que o mestre veio buscá-lo, ele se aproxima aliviado. Porém, Gus não diz nada. Em vez disso, conjura magia e cria um golem de pedra para atacá-lo. Will reage imediatamente. Usando a lança, ele destrói o núcleo do golem. Mas o ataque de Gus continua. Pedras encantadas e vários feitiços são lançados contra ele. Will tenta correr enquanto usa contra-magias, mas a velocidade de conjuração de Gus é muito maior. Logo, Will é atingido e cai no chão. Mesmo ferido, ele tenta se levantar. Sem entender por que Gus estaria tentando matá-lo, Will pega a lança e avança para atacar, mas no último instante ele para. Will percebe que Gus ainda está se contendo. Se realmente quisesse matá-lo, poderia destruir todo o túnel com magia de fogo. Com lágrimas nos olhos, Will solta a lança. Para ele, Blood, Mary e Gus são sua família. Se tivesse que escolher entre lutar contra eles ou morrer, ele preferiria aceitar a morte. Ao ver isso, Gus começa a rir. Ele se aproxima, acaricia a cabeça de Will e diz que o garoto passou no teste. Em seguida, conduz o Will para fora do túnel. Depois desse acontecimento, Will passa a acreditar ainda mais que aquela cidade antiga e as 3 pessoas que o criaram estão ligadas ao seu passado. A lança encontrada recebe o nome Moon. As inscrições mágicas nela permitem que a lâmina emita luz e que o cabo possa se expandir ou se contrair. A partir daí, Blood começa a levá-lo mais vezes às ruínas para treinar. Enquanto as aulas de Gus diminuem. Certo dia, Gus dá outra tarefa prática, descer até os túneis da cidade e procurar moedas antigas. No começo, Will acha que é parte do treinamento, mas depois descobre que Gus e Blood usam as moedas para jogar. Ele inicialmente não gosta disso, mas depois de ser provocado pelos dois, acaba entrando na brincadeira, até que Mary aparece e repreende os 3. Algum tempo depois, surge um assunto importante. No dia da cerimônia de maioridade, Will terá que lutar contra Blood. Gus então pede um favor estranho, que Will perca a luta de propósito sem deixar Blood perceber. Will se recusa imediatamente. Para ele, isso não parece algo que Gus faria. Se existe um motivo, ele quer saber qual é. Mas Gus apenas pede desculpas e diz que não pode explicar.
Confuso, Will vai até o templo pensar. Lá, Mary e Blood aparecem para falar sobre outra decisão importante. Durante a cerimônia de maioridade, Will também terá que escolher um deus para servir. No início, ele pensa em escolher o mesmo deus que eles seguem. Porém, Mary o interrompe e diz que o mais importante é escolher qual deus ele deseja se tornar semelhante. A divindade escolhida concederá sua bênção, mas quanto maior for essa bênção, maior também será o risco que virá junto com ela. Esse poder pode transformar o Will em um grande herói, ou tornar sua vida muito mais difícil. Por isso, Mary pede que ele pense com muito cuidado antes de decidir. Naquela tarde, Will estava treinando na barra horizontal quando Blood apareceu para falar com ele. O garoto pensou que viria mais um exercício de treinamento, mas Blood tinha outra ideia: convidá-lo para beber juntos. Como Will ainda era jovem para álcool, Blood preparou uma bebida, misturando água com mel. Will ficou um pouco preocupado com o que Mary diria se descobrisse, mas Blood insistiu que ele já estava quase adulto e precisava começar a se acostumar. Depois de beberem um pouco, os dois ficaram levemente tontos. Nesse clima, Blood propôs um jogo de coragem. A primeira ideia dele foi espiar Mary enquanto ela trocava de roupa. Os dois se aproximaram silenciosamente da porta do quarto dela, enquanto Blood tentava olhar pela fresta. Will não gostou da situação e acabou entrando direto no quarto. Mary se assustou com a invasão e reagiu imediatamente, acertando um tapa no rosto dele. Na manhã seguinte, Will acorda cedo com a marca da mão ainda no rosto. Agora mais velho, ele percebe que aquela situação despertou nele reações que o deixam constrangido. Para resolver isso, ele corre até o poço para lavar suas roupas. Blood percebe o que aconteceu e começa a rir, provocando Will. Depois disso, Will volta ao seu treinamento com a espada. A cerimônia de maioridade está se aproximando rapidamente. Quando a luta contra Blood terminar, será também o momento de Will deixar o templo. Enquanto treina, ele se lembra do pedido estranho que Gus havia feito: perder a luta de propósito. Will ainda não sabe se deve aceitar ou não. Nesse momento, Mary aparece, trazendo um novo conjunto de armadura para ele. Enquanto ajuda Will a vestir o equipamento, ela pergunta qual deus ele pretende seguir. Will apenas sorri e responde que já tomou sua decisão. Ele pretende vencer a luta daquele dia. Logo depois, Will segue até o local do duelo junto com Blood. Antes de começar, Blood relembra as regras. A luta só termina quando um dos dois perder a capacidade de continuar. Com o capacete colocado, Will assume uma postura defensiva. Assim que o combate começa, Blood avança imediatamente com uma sequência de ataques rápidos e pesados. A pressão é enorme e Will precisa se concentrar totalmente apenas para se defender. Os golpes de Blood caem como uma tempestade. Will sabe que um único golpe direto pode encerrar a luta. Tentando mudar a situação, Will recua, arremessa uma adaga para distrair Blood e tenta se aproximar. Mesmo assim, não consegue vantagem. Percebendo que não pode vencer apenas enfrentando a força de Blood, Will decide mudar completamente sua estratégia. Ele avança diretamente contra o ataque do próprio mestre. Usando o escudo com precisão, Will desvia ligeiramente o golpe de Blood e aproveita o movimento da espada para saltar sobre ele, derrubando o oponente no chão. Quando Will se prepara para dar o golpe final, Blood reage rapidamente. Ele segura Will pelo pescoço e o arremessa para trás. Mesmo caindo em uma posição ruim, Will ainda tenta continuar lutando. A espada de Blood já está encostada em seu pescoço, mas quando Will olha para trás, percebe algo inesperado. Sua própria espada atravessou as costelas de Blood. Naquele momento, Will entende que não tem mais como continuar, então ele aceita a derrota. Assim que Will admite a derrota, Mary aparece correndo e começa a repreender Blood. Ela lembra que havia proibido ele de usar aquela técnica durante a luta. Blood finge não entender o motivo da bronca, então Mary explica a Will. Quando ainda estava vivo, Blood usava um movimento extremamente arriscado. Ele deixava da espada do inimigo atravessar seu próprio corpo, prendendo a lâmina entre as costelas. Com isso, criava uma abertura perfeita para contra-atacar. Por ser uma técnica desesperada e perigosa, Mary havia proibido que ele a utilizasse. Depois da luta, os três se sentam juntos. Blood e Mary dizem que já ensinaram tudo o que podiam. A partir dali, Will precisará seguir seu próprio caminho. Ouvindo aquilo, Will agradece e, com sinceridade, chama os dois de mãe e pai. A declaração pega Blood e Mary de surpresa. Blood então ri e diz que não tem muito para oferecer, mas ainda pode dar algo importante. Ele entrega uma espada para Will como prova de sua maioridade. Will observa a arma, enquanto Blood explica que ela se chama Mundane Eater, uma espada mágica muito poderosa. As inscrições gravadas nela são antigas e difíceis de compreender. Mesmo assim, Blood revela sua principal habilidade. Sempre que a lâmina acerta um inimigo, ela recupera a vitalidade de quem a usa. Ou seja, quanto mais o Will lutar com ela, mais vantagem terá. Mas Blood também faz um aviso sério. Ele diz que o Will não deve depender demais dessa espada. Quanto mais alguém confia nesse poder, mais fraco acaba se tornando. É por isso que ela é considerada uma espada demoníaca. Com a entrega da arma, a cerimônia de maioridade chega ao fim. Agora chegou a hora de Will descobrir a verdade. Com a permissão de Mary, Blood
Blood começa a contar o passado. Cerca de 200 anos atrás, um terrível rei demônio iniciou uma guerra devastadora no continente. Ele massacrava povos inteiros e usava carne e sangue humanos como sacrifícios para um deus primordial. Além disso, possuía um poder assustador. Conseguia criar soldados usando o próprio sangue e carne. Ele também empunhava uma espada demoníaca, a mesma que agora está nas mãos de Will. Quando quase ninguém acreditava que ele poderia ser derrotado, um sábio errante chamado Gus apareceu trazendo uma profecia. Segundo ele, aquele era o momento de derrubar o rei demônio. O plano era invadir os túneis da cidade antiga e roubar a espada demoníaca. Sem ela, o inimigo perderia sua capacidade de se recuperar. Mas Blood interrompe a história. Eles não conseguiram vencê-lo. Quando finalmente o encurralaram, o Rei Demônio revelou todo o seu poder. Blood sofreu sua pior derrota em combate. Sem conseguir matá-lo, restou apenas uma opção: selá-lo. Mary e Gus realizaram o ritual e o selo funcionou. Logo depois, o deus Stagnate apareceu diante deles. Como o Rei Demônio possuía poder para matar até mesmo deuses, Stagnate agradeceu pelo selo. Em troca, fez uma proposta: transformar os três em mortos-vivos, para que pudessem proteger o selo eternamente. Mesmo sendo chamado de negociação, eles praticamente não tinham escolha. Assim, Blood, Mary e Gus se tornaram mortos-vivos e passaram os últimos 200 anos guardando aquele lugar. Graças à barreira criada por Gus, eles nem sabem se ainda existem humanos vivos fora dali. Até que um dia Will apareceu. Ele havia sido trazido por demônios. Gus foi contra criá-lo, mas Mary e Blood decidiram cuidar do garoto. Depois de ouvir toda a história, Will entende o que precisa fazer. Ele pretende sair para conhecer o mundo, fazer novos aliados e aprender mais. Um dia, pretende voltar para restaurar aquela cidade. Nesse momento, Mary se levanta e abraça Will com força. Suas palavras soam como uma despedida. De repente, o céu escurece. O deus Stagnate aparece. Segundo o acordo feito séculos atrás, chegou a hora de levar Mary e Blood. A pressão divina é tão grande que Will cai de joelhos, incapaz de reagir. Quando tudo parece perdido, Gus surge de repente. Ele grita para Will fugir imediatamente com Mary e Blood. Gus ficará para trás, para enfrentar o deus e ganhar tempo. No momento mais crítico, Gus começa a entoar uma sequência impressionante de feitiços contra Stagnate. Primeiro ele duplica a magia, depois triplica. E em seguida, chega ao nível de quadruplicar o encantamento. A quantidade de mana liberada é absurda. Will fica completamente surpreso, pois o poder que Gus demonstra ali é muito maior do que o que ele já tinha visto antes. Um feitiço desse nível normalmente exigiria vários magos conjurando juntos, mas Gus realiza tudo sozinho. A magia prende o deus maligno por um instante. Aproveitando a abertura, Gus lança um poderoso ataque final, uma tempestade devastadora que atinge Stagnate diretamente. Após o golpe, Gus se vira para verificar se Mary, Blood e Will estão bem. Ao perceber que Mary e Blood ainda parecem manter suas almas intactas, ele acredita por um momento que tudo terminou, mas a esperança dura apenas um segundo. De repente, Gus é partido ao meio. Stagnate reaparece logo em seguida. Ele revela que o que havia sido destruído era apenas um de seus avatares. Mesmo assim, o deus admite que derrotar aquela forma não foi algo simples e reconhece que Gus é realmente um mago extraordinário. Por isso, em vez de eliminá-lo imediatamente, Stagnate decide poupá-lo por enquanto. Em seguida, ele volta sua atenção para Will. Paralisado pelo medo, o garoto não consegue reagir, enquanto o deus se aproxima lentamente. Stagnate começa a falar, agradecendo a Will por algo que ele mesmo ainda não havia entendido completamente. Então ele explica o pacto que existia com Mary, Blood e Gus. Originalmente, os três foram transformados em mortos-vivos, com uma única missão: proteger o selo que mantém o Rei Demônio aprisionado. Porém, havia uma condição nesse acordo. Se algum dia eles perdessem o ódio e a obsessão pelo Rei Demônio, o pacto seria encerrado. Nesse momento, eles deixariam de ser guardiões e se tornariam servos de Stagnate. Segundo o próprio deus, isso já havia começado a acontecer. Graças à presença de Will, Mary e Blood deixaram de viver apenas pelo dever do passado. Eles passaram a se apegar novamente à vida. Gus ainda resistia um pouco, mas o vínculo também estava enfraquecendo. Depois de explicar tudo, Stagnate faz uma proposta diretamente para Will. Se ele aceitar se tornar um morto-vivo, poderá continuar vivendo ao lado de Mary, Blood e Gus para sempre. Mas o deus não exige uma resposta imediata. Em vez disso, ele decide tornar a situação mais interessante. Will terá até o entardecer do dia seguinte para decidir. Depois disso, Stagnate simplesmente desaparece. Naquela mesma noite, uma forte chuva começa a cair. Will carrega Mary, Blood e Gus de volta para casa, enquanto finalmente compreende toda a situação. Agora ele entende por que Gus havia tentado matá-lo.
E também porque pediu que ele perdesse a luta contra Blood. Tudo aquilo tinha um único objetivo: manter viva a obsessão deles com o Rei Demônio, para impedir que o pacto com Stagnate se rompesse. Enquanto pensa nisso, Will percebe o quanto os três sempre se sacrificaram por ele. Sem conseguir suportar o peso dessa realidade, ele cai de joelhos e começa a chorar. Para ele, parece que não existe nenhuma forma de retribuir tudo o que fizeram por sua vida. Na manhã seguinte, Will acorda e encontra Mary, Blood e Gus ao seu lado. Os três conversam e agem como se tudo estivesse normal, mas Will percebe que aquela tranquilidade é apenas uma tentativa de esconder a situação. Durante a conversa, Blood insiste para que Will deixe aquele lugar o mais rápido possível. Nesse momento, Will decide revelar algo que manteve em segredo por muito tempo. Ele conta que possui memórias de sua vida passada. Naquela vida anterior, ele se considera alguém inútil que apenas trouxe problemas para sua família. E agora, mesmo nesta nova vida, sente que também acabou causando sofrimento para Mary, Blood e Gus. Dominado pela culpa, Will começa a chorar, mas antes que ele continue se depreciando, Mary o interrompe com um tapa. Ela não aceita que Will se chame de lixo. Para ela, tudo o que ele fez nesta vida prova exatamente o contrário. O passado não importa mais, o que importa é quem ele escolhe ser agora. Mary então pergunta se a ameaça de Stagnate foi suficiente para fazê-lo desistir. Logo depois, Blood e Gus também o incentivam, dizendo que Will precisa agir com firmeza e parar de se afogar em arrependimentos. As palavras deles fazem Will recuperar sua determinação. Decidido a proteger sua família, ele vai até o templo e se ajoelha diante da estátua do deus do trovão Volt. Ali, Will faz uma promessa: ele lutará contra os deuses malignos para proteger as pessoas importantes para ele. Depois disso, Will se prepara para enfrentar Stagnate. Quando o deus aparece novamente, Will declara que não aceitará se tornar seu servo. Stagnate interpreta aquilo como um desafio. Antes de lutar diretamente, ele decide testar Will e convoca uma enorme quantidade de mortos-vivos para atacá-lo. Mesmo cercado por centenas de inimigos, Will enfrenta todos eles enquanto usa magia para reforçar seus movimentos. Ao perceber um morto-vivo tentando lançar um feitiço, ele utiliza uma magia de aceleração e o derrota imediatamente. A habilidade demonstrada por Will impressiona até mesmo Stagnate. Vendo aquilo, o deus interrompe o ataque por um momento e tenta convencê-lo novamente. Ele fala sobre criar um mundo eterno, onde tudo permaneceria para sempre. Então Stagnate corta a própria mão e deixa o sangue cair dentro de uma taça. Se Will beber aquele sangue, ele se tornará imortal. Will abaixa sua arma e se aproxima. Por um instante, parece que ele aceitou a proposta, mas no momento seguinte, ele saca a espada Mundane Eater e corta a mão de Stagnate. A espada consegue ferir até mesmo um deus. Mesmo assim, Stagnate reage rapidamente. O sangue na taça se transforma em uma serpente que se enrola nas pernas de Will e o derruba, fazendo-o perder a consciência. Quando desperta, Will se encontra em um lugar diferente, um lago silencioso. Ali, uma garota segurando uma lamparina se aproxima. Ela é Grace Fiel, a deusa da luz. Grace Fiel pergunta por que ele recusou a oferta de Stagnate. Will responde com sinceridade. Em sua vida passada, ele viveu sem propósito, como se já estivesse morto por dentro. Depois de renascer naquele mundo, decidiu que queria viver de forma verdadeira e morrer de forma digna quando chegasse o momento. Viver eternamente como Stagnate significaria voltar a ser aquela pessoa vazia. Will prefere viver ao lado de quem ama e aceitar o fim natural da vida. As palavras dele fazem Grace Fiel reconhecê-lo. Ela estende a mão e declara que, a partir daquele momento, será sua guia. Logo depois, Will desperta novamente diante de Stagnate. Ele junta as mãos em oração para Grace Fiel e uma chama sagrada envolve seu corpo. É o mesmo fogo sagrado que ele já havia suportado ao lado de Mary durante as orações. Com a bênção da deusa da luz, Will se levanta novamente. Stagnate ordena que seu exército de mortos-vivos ataque, mas agora a magia sagrada de Will purifica os inimigos com um único golpe. Em pouco tempo, todos os mortos-vivos desaparecem. Restando apenas Stagnate, Will usa magia de aceleração e avança para atacá-lo. Após um poderoso golpe, o deus desaparece de sua frente. Sem saber de onde o ataque pode vir, Will permanece alerta. Nesse momento, Grace Fiel aparece brevemente e toca seu ombro, como se estivesse tentando guiá-lo. Will tenta entender o que aquilo significa, até perceber algo assustador. Ele está muito longe do templo. De repente, ele compreende a verdade. Desde o começo, Stagnate nunca esteve interessado em Will. O verdadeiro alvo sempre foram Blood e Mary. Percebendo isso, Will entra em pânico e imediatamente lança a magia de aceleração, correndo o mais rápido possível de volta ao templo para tentar salvá-los. Ao entrar no templo, a cena diante dele é aterradora.
Gus está suspenso no alto, completamente imobilizado, enquanto Stagnate já se encontra diante de Mary e Blood, prestes a tocá-los. Mesmo exausto por causa da batalha anterior, Will avança com todas as forças que ainda restam em seu corpo. No fundo, porém, ele sente que pode já ser tarde demais. Nem mesmo o poder divino que recebeu parece suficiente para impedir o que está prestes a acontecer. No instante em que a mão de Stagnate está quase alcançando Mary e Blood, um clarão intenso de luz surge de repente e afasta o deus maligno. A responsável é Mater, a deusa da terra. Por um breve momento, ela se manifesta diante deles e bloqueia o ataque de Stagnate. Antes de desaparecer, Mater olha para Mary com um sorriso tranquilo. Ao ver aquilo, Mary não consegue conter as lágrimas. Naquele momento, Will finalmente entende algo importante. Mater nunca havia abandonado Mary. Mesmo depois de tudo o que aconteceu no passado, a deusa jamais retirou sua bênção, e no momento mais perigoso, ela ainda apareceu para protegê-la. A bondade de Mary havia sido reconhecida. Graças à intervenção momentânea de Mater, surge uma pequena abertura. Will percebe que aquela é sua única chance. Empunhando a espada demoníaca Mundane Eater e guiado pela bênção de Gracefield, ele avança e desfere um golpe direto. Mas o alvo não são Mary nem Blood. Will sabe que, se tentar libertá-los do controle de Stagnate, o próprio deus maligno será obrigado a intervir para impedir. E é exatamente isso que acontece. Stagnate surge imediatamente para bloquear o ataque. No mesmo instante em que os poderes dos dois colidem, Blood se levanta e parte para o ataque, surpreendendo o deus maligno. Tentando recuperar a vantagem, Stagnate começa a preparar um feitiço. Mas antes que consiga completá-lo, a voz de Gus ecoa pelo templo. Mesmo preso, o velho mago lança uma magia de silêncio, impedindo Stagnate de conjurar qualquer feitiço. Essa é a oportunidade perfeita. Sem hesitar, Will avança com tudo. Ele desfere uma sequência de golpes rápidos contra o deus maligno, ignorando completamente as maldições que Stagnate lança contra ele. No fim, Will aponta sua espada diretamente para o rosto do inimigo e declara com firmeza: ele viverá e morrerá como humano, sob o nome de Gracefield. Diante dessa determinação, o corpo de Stagnate começa a desaparecer. O deus maligno é finalmente expulso dali. Exausto, Will cai de joelhos enquanto tenta recuperar o fôlego. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, ele percebe que cada técnica usada naquela batalha veio dos ensinamentos de Mary, Blood e Gus. Sem eles, aquela vitória jamais teria sido possível. Sem tudo o que aprendeu com eles, jamais teria conseguido expulsar o deus maligno. Logo em seguida, Mary e Blood correm até ele. Os dois o encorajam, felizes por ver que Will conseguiu superar aquela luta impossível. Pouco depois, Gus também desce do alto e se aproxima do grupo. Ao notar os olhos cheios de lágrimas de Will, o clima entre eles se torna ainda mais emocionante. Mesmo assim, Blood decide quebrar o clima pesado. Animado, ele sugere que todos façam uma festa para comemorar a vitória de Will. Gus imediatamente entra na ideia e até decide trazer alguns de seus vinhos antigos, guardados há muito tempo. Dessa vez, Mary não impede Will de beber. Mesmo assim, ela segura o ombro dele com firmeza e avisa que, se ele exagerar, vai levar uma bronca depois. Enquanto isso, Gus sai animado para preparar tudo. Mas quando Blood e Mary tentam se levantar para segui-lo, algo acontece. Eles simplesmente não conseguem mais ficar de pé. Blood solta um longo suspiro e finalmente admite a verdade. Embora desejasse continuar por mais uma noite, isso já não é mais possível. Como mortos-vivos que perderam a devoção a Stagnate e também já não possuem o desejo de continuar vivendo daquela forma, eles não podem mais permanecer naquele mundo. O tempo deles chegou ao fim. Mesmo tentando manter a calma, Blood fala com Will como um pai que deseja tranquilizar o filho. Não existe motivo para a tristeza. O natural é que pais partam antes de seus filhos. Eles já viveram 2 séculos além do que deveriam. Agora finalmente podem descansar. Mesmo entendendo isso, Will não consegue aceitar. Ele havia prometido que salvaria os dois. Sonhava que, um dia, quando voltasse de suas aventuras, ainda poderia ver Blood e Mary novamente. Queria treinar espada com Blood outra vez. Queria continuar ajudando Mary nas tarefas da casa. E quando tivesse sua própria família, também queria que eles ensinassem seus filhos, assim como ensinaram ele. Sem conseguir segurar a dor, Will começa a chorar desesperadamente. Vendo isso, Mary acaricia o rosto dele com carinho. Ela pede para que ele não fique preso à tristeza. Aquele é o último momento deles juntos, e não querem que a despedida seja marcada apenas por sofrimento. Então, como seus pais, Mary e Blood, deixam para Will suas últimas palavras e conselhos. Com lágrimas nos olhos,
Will escuta cada uma delas atentamente e promete guardar tudo para o resto da vida. Aqueles ensinamentos se tornarão a luz que guiará seu caminho, assim como a luz que Gracefield lhe concedeu. Pouco depois, Gus retorna com o vinho. Pela primeira e última vez, os 4 bebem juntos. O primeiro copo também se torna o último, um momento ao mesmo tempo caloroso e profundamente doloroso. Quando a despedida finalmente chega, Gracefield, a deusa da luz, aparece para guiar as almas de Mary e Blood. Na manhã seguinte, Will constrói um túmulo para os dois. Diante da sepultura de seus pais, ele junta as mãos em oração e promete que aquilo não será um adeus definitivo. Aquele lugar sempre será seu lar, e um dia, quando fizer novos amigos e formar sua própria família, ele voltará ali para apresentá-los a Mary e Blood. Enquanto Will ainda está diante do túmulo, Gus aparece atrás dele. O velho mago então entrega a Will uma bolsa cheia de dinheiro, um tesouro que ele guardou por 200 anos. Para Gus, riqueza parada não tem valor algum. Ele espera que Will use aquilo para algo significativo no mundo exterior. Depois disso, Gus revela mais uma verdade. Na noite anterior, ele conversou com Gracefield. Como o selo do Rei Demônio ainda precisa de um guardião, foi permitido que Gus continue existindo por mais 10 anos antes de seguir para a reencarnação. Por outro lado, ao interferir diretamente na vida e morte de Gus, Gracefield acabou gastando parte de seu poder. A partir de agora, a fé na deusa dependerá muito das ações de Will no mundo. Com tudo decidido, Will se prepara para partir, mas antes de ir, Gus o chama mais uma vez. Para viver no mundo exterior, Will precisa de um nome completo. Mary e Blood já haviam dado a ele seu primeiro nome. Agora Gus decide dar a ele um sobrenome. Seguindo o costume humano de usar o nome dos pais, a partir daquele momento, o garoto passa a se chamar William Mary Blood. Will sorri ao ouvir aquilo e agradece. Ele realmente gosta desse nome. Assim começa a jornada de William Mary Blood, levando consigo o legado daqueles que o criaram. Depois de deixar a antiga cidade para trás, Will continua sua jornada pelo mundo exterior. Durante o caminho, ele encontra diversos demônios, mas depois de tudo o que aprendeu com Blood, e após já ter enfrentado até mesmo um deus, essas criaturas não representam mais grande ameaça para ele. Seguindo o curso de um riacho, Will caminha por muito tempo sem encontrar nenhuma pessoa. A chuva começa a cair e ele decide se abrigar em um pequeno pavilhão abandonado. Ali, sozinho e em silêncio, o frio e a solidão acabam trazendo um sentimento de tristeza. Quando a chuva finalmente para, Will volta à estrada. Continuando a seguir o rio, ele acaba encontrando uma antiga cidade em ruínas. Animado com a possibilidade de encontrar alguém, ele corre para investigar o lugar. Porém, ao chegar mais perto, percebe que a cidade está completamente abandonada há muito tempo. No centro do local, existe uma enorme cratera, como se um feitiço extremamente poderoso tivesse atingido aquela área no passado. Depois de confirmar que não há sobreviventes por ali, Will vai até a margem do rio e faz uma oração para Gracefield, pedindo que a deusa guie as almas que ainda possam vagar por aquele lugar, de volta ao ciclo de reencarnação. Com a oração concluída, ele continua sua viagem. No entanto, a ponte que atravessava o rio havia desmoronado, impedindo que Will seguisse imediatamente. Sem outra opção, ele precisa passar mais uma noite ali. Suas provisões também começam a diminuir, e embora ainda consiga produzir pão graças às suas bênçãos, Will sente cada vez mais vontade de encontrar outras pessoas. Na manhã seguinte, ele decide continuar seguindo o rio, acreditando que mais cedo ou mais tarde encontrará algum assentamento humano. De repente, um barulho vindo dos arbustos chama sua atenção. Pensando que pode ser um demônio, Will rapidamente empunha sua lança e se prepara para lutar. Mas o que surge de dentro da vegetação é, na verdade, um javali selvagem correndo em sua direção. Surpreso, Will reage instintivamente e golpeia o animal com sua lança. Quando ele está prestes a dar o golpe final, sente a presença de alguém atrás dele. Ao se virar, vê um homem apontando um arco e flecha em sua direção. Pelo tipo de flecha cravada no javali e pela que o homem segura, fica claro que o animal já estava sendo caçado por ele. Depois de tanto tempo viajando sozinho, Will finalmente encontrou outro ser humano. Ele não quer transformar esse primeiro encontro em uma luta, então tenta pensar rapidamente em uma forma de evitar um confronto. Observando melhor o estranho, Will percebe símbolos em suas roupas e acaba deduzindo sua origem. Então ele começa a falar na língua élfica. Graças a isso, o homem abaixa o arco e responde. Ele explica que o javali era sua presa e que Will acabou interferindo na caçada. Will quase pede desculpas por reflexo, um hábito que ainda carrega de sua vida passada, mas se controla rapidamente para não parecer submisso demais. Em vez disso, ele sorri e argumenta que, como foi ele quem deu o golpe final no animal, seria justo receber uma parte da carne.
A forma educada com que Will fala acaba convencendo o caçador. Os dois então começam a dividir o javali, separando as partes do animal de forma justa. Como os órgãos precisam ser consumidos rapidamente, eles acabam preparando uma pequena refeição ali mesmo. Enquanto o caçador busca lenha, Will acende o fogo discretamente usando magia, tomando cuidado para não revelar suas habilidades. Antes de comer, ele faz uma longa oração, agradecendo aos deuses. Ao ver aquilo, o caçador comenta que Will é incrivelmente devoto, quase de forma exagerada. Depois da refeição, o caçador se prepara para partir. Antes disso, Will pede informações sobre a região. O homem explica que aquele lugar é conhecido como Floresta das Feras, praticamente a fronteira do território humano. Observando as roupas e o comportamento estranho de Will, ele imagina que o garoto seja algum tipo de explorador. Will apenas aceita a suposição. Em seguida, o caçador aponta o caminho que segue ao longo do rio. Se Will continuar naquela direção por cerca de 2 dias, chegará a uma pequena vila. Curioso, Will pergunta se poderia visitar a vila dele. A pergunta deixa o homem desconfortável. Ele recusa imediatamente e deixa claro que não quer que Will o acompanhe. Sem insistir, Will apenas observa enquanto ele se afasta. Antes de ir embora, o homem responde ao chamado de Will e revela seu nome: Menel. Naquela noite, Will acampa perto do riacho. Mesmo sabendo pouco sobre Menel, ele se sente feliz por finalmente ter conversado com alguém depois de tanto tempo viajando sozinho. Durante a noite, porém, Will tem uma visão enviada por Grace Phil. Nela, ele vê que a vila de Menel está prestes a entrar em conflito. Assim que acorda, Will reúne suas coisas e segue na direção que viu na visão. Usando magia para encontrar o caminho, ele rapidamente localiza a vila. Quando chega, percebe que o ataque ainda não começou. 2 soldados estão patrulhando o local. Will está prestes a sair para falar com eles quando sente perigo. Sem hesitar, ele corre e usa seu escudo para bloquear uma flecha disparada contra os soldados. Ao olhar melhor, Will percebe algo estranho. A flecha é igual às que Menel usa. Nesse momento, ele entende a verdade. Menel faz parte do ataque. Do alto de um telhado, Menel dispara novamente. Enquanto protege os soldados, Will permite que eles levantem o alarme da vila. Assim que o alerta soa, o grupo atacante tenta fugir. Will usa magia para acelerar seus movimentos e persegue Menel, bloqueando seu caminho. Tentando escapar, Menel usa magia para fazer o chão tremer, mas Will reage rapidamente e neutraliza o feitiço com um forte pisão. Surpreso, Menel lança magia de fogo, mas Will corta o ataque com sua espada. Sem ter mais como fugir, Menel é atingido por Will com o cabo da lança e cai inconsciente. Depois disso, Will utiliza suas habilidades para amarrar todos os atacantes. Logo após a captura, um dos soldados que ele salvou se aproxima e se apresenta como John. Ele agradece pela ajuda e explica que aquela região pertence ao Reino Fértil, mas é um território pouco controlado. John também reconhece Menel como um caçador conhecido de uma vila próxima. Pouco depois, Tom, o chefe da vila, aparece para agradecer a ajuda de Will e decide interrogar os capturados. Durante o interrogatório, a verdade é revelada. A vila de Menel foi destruída por demônios, deixando os moradores sem comida. Por isso, Menel decidiu atacar para conseguir suprimentos e assume toda a responsabilidade pelo crime. Mesmo entendendo a situação, Tom decide que o roubo não pode ser perdoado. A punição escolhida é o enforcamento. Observando tudo em silêncio, Will lembra dos ensinamentos de Mary e Blood. Mary sempre ensinou a ter compaixão por quem sofre, e Blood ensinou a agir sem medo. Então Will decide intervir. Ele pede que os moradores poupem Menel e seu grupo, oferecendo dinheiro como compensação. Esse tipo de acordo é aceito na região, e Will usa sua bolsa de moedas para pagar pelos danos. Com isso, os prisioneiros são libertados e os moradores também ajudam a resgatar sobreviventes da vila destruída. Além disso, Will contrata Menel para ajudá-lo a lutar contra os demônios. Mesmo relutante, Menel aceita. Assim, os dois seguem juntos para a floresta. Quando Menel pergunta qual é o plano, Will responde com calma: não há plano algum, eles simplesmente irão avançar direto contra os demônios. Will e Menel procuravam um lugar seguro para descansar. Graças à experiência de Menel naquele território, não demorou para ele encontrar um ponto ideal para passarem a noite sem correr grandes riscos. Durante o jantar, Menel voltou a deixar algo bem claro. Ele havia aceitado apenas guiar Will até a vila. Lutar contra os demônios não fazia parte do acordo. Mesmo ouvindo isso, Will apenas respondeu com tranquilidade, dizendo que não havia problema. Se fosse necessário, ele enfrentaria os inimigos sozinho. Depois da refeição, Menel simplesmente se deitou para dormir. Will ainda tentou puxar conversa, mas o meio-elfo continuou frio e não respondeu.
Na manhã seguinte, os dois seguiram viagem pela floresta. No caminho, passaram por algumas ruínas antigas. Ao perceber que a vila já estava próxima, Meneul pediu que Will esperasse ali enquanto ele avançava para observar a situação primeiro. Pouco tempo depois, Meneul voltou com várias informações importantes. Segundo o que ele viu, os demônios estavam realizando algum tipo de ritual dentro da vila. Para explicar melhor, Meneul desenhou um pequeno mapa no chão. No centro do vilarejo, havia uma igreja, cercada por um círculo mágico, indicando que o ritual estava acontecendo ali dentro. Do lado de fora, dois capitães demônios faziam a guarda. Já dentro da igreja, havia uma criatura ainda mais perigosa. Apenas pela descrição, Will conseguiu imaginar de que tipo de monstro se tratava. Mesmo assim, ele permaneceu confiante. Se os inimigos fossem apenas aqueles, ele acreditava que conseguiria lidar com todos. Sem perder tempo, Will partiu para atacar. Assim que entrou na vila, um dos demônios que participava do ritual foi atingido de repente por uma lança, atravessando seu corpo. Ao perceber o ataque, a criatura dentro da igreja avançou imediatamente para cima de Will. Antes que o monstro pudesse alcançá-lo, Will conjurou uma magia de teia, prendendo a criatura no lugar por alguns instantes. Em seguida, ele eliminou rapidamente um dos capitães demônios que estavam do lado de fora. Quando novos inimigos começaram a aparecer, Will usou outra magia para grudar os demônios no chão, impedindo que eles se aproximassem. Com os reforços contidos, ele voltou sua atenção para a criatura principal. Mesmo sendo forte, o monstro claramente não estava no mesmo nível que Will. Avançando com velocidade, ele perfurou a garganta da criatura com sua lança e logo depois lançou um feitiço destrutivo, que acabou de vez com o monstro. Restavam apenas alguns demônios próximos à entrada da igreja. Mas antes que Will pudesse derrotá-los, eles caíram subitamente no chão, atingidos por flechas. Quem havia disparado era Meneul. Mesmo tendo dito que não participaria da luta, ele acabou intervindo no momento decisivo. Depois da batalha, Meneul se aproximou de Will com uma expressão desconfiada. Ele simplesmente não conseguia entender como Will podia ser tão forte. Will apenas deu um sorriso e inventou uma desculpa vaga para evitar explicar suas verdadeiras habilidades. Logo, Will e Meneul começaram a vasculhar a vila em busca de sobreviventes. No início, tudo indicava que ninguém havia escapado do massacre, mas então uma voz fraca chamou por Meneul. Entre os escombros, uma garota gravemente queimada conseguiu se arrastar para fora. Mesmo naquele estado, ela ainda sorria ao ver que Meneul havia voltado. Quando os demônios atacaram a vila, ela havia se escondido. Mesmo sofrendo queimaduras terríveis, permaneceu em silêncio o tempo todo, acreditando que Meneul voltaria para salvá-la. Agora que ele realmente havia retornado, ela estava feliz. A garota estendeu a mão, querendo que Meneul a segurasse. Porém, ao vê-la naquele estado, ele ficou completamente paralisado. Percebendo isso, Will se aproximou primeiro. Ele pegou a garota com cuidado, acariciou sua cabeça e disse que ela havia sido muito corajosa. Com isso, Meneul finalmente recuperou a consciência do que estava acontecendo e segurou a mão dela. Infelizmente, suas feridas eram graves demais para serem curadas. Então Will fez uma oração para a deusa Gracefield, pedindo que a alma da garota pudesse partir em paz. Depois que ela faleceu, Meneul pediu desculpas a Will. No começo, ele havia pensado que Will era apenas um jovem rico, que gostava de falar sobre bênçãos dos deuses, mas agora percebia que estava completamente enganado. Will realmente era uma pessoa bondosa. Depois disso, os dois começaram a caminhar pela vila, segurando as mãos dos mortos e rezando para que suas almas fossem guiadas de volta ao ciclo de reencarnação. Quando terminaram, Meneul disse que queria mostrar mais um lugar. Ele levou Will até a porta de uma casa e chamou por Mrs. Marple. Para a surpresa de Will, uma mulher apareceu lá dentro. Ela era um fantasma, semelhante aos mortos-vivos conscientes como Gus. No início, Will ficou cauteloso, mas Mrs. Marple se aproximou tranquilamente e explicou que sua mente ainda estava clara. Meneul então apresentou Will a ela. Ele acreditava que, com o poder de Will, seria possível ajudá-la a finalmente seguir para o ciclo de reencarnação. Ao ouvir isso, Mrs. Marple percebeu imediatamente que Meneul estava fingindo ser frio. Ela conhecia bem aquele garoto e sabia que ele não era alguém cruel. Suas palavras acabaram fazendo Meneul perder o controle. Ele começou a gritar, dizendo que a vila havia sido destruída e que muitas pessoas haviam morrido. Desesperado, tentou até golpear Mrs. Marple várias vezes, mas como ela era um fantasma, seus golpes atravessavam o corpo dela. Sem forças, Meneul acabou caindo no chão, chorando. Como meio-elfo, ele tinha uma vida muito longa e já havia suportado sofrimento demais. Naquele momento, ele só queria ir junto com ela. Mesmo assim, Mrs. Marple continuou sorrindo. Ela disse que sabia que Meneul era uma pessoa boa e que ainda havia muitas coisas no mundo que ele precisava conhecer. Mesmo que ele odiasse os deuses, ela acreditava que os deuses ainda se importavam com ele. Antes de partir, Mrs. Marple mostrou a Will uma montanha atrás da vila. Segundo ela, o líder dos demônios estava naquele lugar e provavelmente estava planejando algo. Depois de confiar essa informação a eles, ela finalmente se despediu, desejando que Meneul pudesse viver uma vida feliz. Com isso, sua alma finalmente partiu em paz.
Alguns dias depois, os moradores da vila retornaram. Apesar do choque ao ver a destruição, eles ajudaram Will a construir túmulos e realizar cerimônias para os mortos. Após o memorial, todos organizaram um grande banquete. Mais tarde, naquela noite, Will encontrou Menel e os dois conversaram. Menel contou sobre seu passado e sobre como Mrs. Marple havia salvado sua vida anos atrás. Depois de tudo o que aconteceu, Menel finalmente tomou uma decisão. Ele se ajoelhou diante de Will e pediu que ele o guiasse no caminho correto, prometendo dedicar sua vida para compensar seus erros. Will aceitou o pedido com um sorriso. A partir daquele momento, os dois seguiram juntos. Durante o banquete, enquanto bebia com o braço sobre o ombro de Menel, Will pensou em seus antigos pais adotivos e contou orgulhoso que Menel era o primeiro amigo de verdade que ele havia feito em sua vida. Após os esforços iniciais para reconstruir a vila, a realidade começa a pesar. O gado foi completamente dizimado e as ferramentas agrícolas desapareceram. Sem meios de cultivar, os aldeões enfrentam a dura perspectiva de recorrer a compras na cidade de White Sails, embora a maioria não tenha dinheiro suficiente. Will observa a conversa, curioso sobre o que seriam essas White Sails e interessado até na história do local. Menel, percebendo a ignorância de Will sobre a vida rural em Willtown, decide explicar detalhadamente. Ele conta que eles estão na fronteira sul, uma região que, há 200 anos, sofreu ataques de demônios. Apesar dos esforços heróicos para derrotar o Rei Demônio, os habitantes tiveram que evacuar, migrando para o norte e fundando o Império Fértil. White Sails tornou-se o centro dessa nova comunidade. Menel também menciona que a fé na deusa Gracefield diminuiu após a migração, compreensível diante da devastação e da ameaça constante de monstros. Will, como mensageiro divino, tem a missão de restaurar a fé, mas, por enquanto, o foco é reconstruir a vila. Para levantar fundos, ele convida Menel para explorar ruínas, dividindo o lucro igualmente. Com a habilidade de Will em encontrar relíquias, eles rapidamente acumulam recursos suficientes para reconstruir. No caminho de volta, porém, ouvem gritos de socorro. Uma garota e um jovem estão sendo perseguidos por um enorme macaco. A menina tenta desviar a atenção do animal jogando uma pedra, mas ele se volta furioso contra ela. Will age instintivamente, posicionando-se à frente do macaco. Lembrando os ensinamentos de Blood sobre enfrentar animais selvagens, ele permanece firme, sem recuar. O macaco encara Will por um instante antes de finalmente se afastar. Aliviado, Will verifica se a garota está bem. Seus olhos se iluminam ao reconhecer o mensageiro divino diante dela. A garota se apresenta, acompanhada por Tonio, um mercador itinerante cuja guilda falira, e por si mesma, uma cantora errante. Will se apresenta como servidor da deusa Gracefield, despertando grande entusiasmo na jovem. Menel intervém para entender por que estavam sozinhos na floresta. Tonio explica que, a caminho de White Sails, contrataram guardas que fugiram ao avistarem monstros, deixando-os vulneráveis. Menel, divertido, lembra Will que se trata de um assunto de negócios e não algo com que se deve se envolver. Para ajudá-los, Menel oferece escoltá-los até White Sails em troca de uma simples compra de gado e cavalos, e Tonio aceita. Seguindo Menel até a vila, a garota encanta a todos com sua música, enquanto Tonio aproveita para negociar. Observando sua postura e habilidade com os clientes, Menel confirma que Tonio realmente trabalhou em uma guilda de comerciantes. No mesmo momento, Tonio procura Will para solicitar suas bênçãos em curar ferimentos. Com sua habilidade, Will remove a cicatriz de uma jovem sem aceitar pagamento, explicando que é uma bênção divina e sugerindo que, se quisessem agradecer, poderiam comprar produtos de Tonio. O grupo continua viajando, combinando a música de Bee, a cura de Will e a venda de Tonio, garantindo que não precisem se preocupar com custos de viagem. Após 10 dias, chegam a um campo de trigo e decidem descansar. Bee, animada, presenteia todos com uma canção heróica, narrando histórias do passado sobre um trio de aventureiros, Blood, Mary e Gus. A música revela como eles salvaram uma vila de um dragão, com sacrifícios e estratégias heróicas, culminando na vitória de Blood. O relato termina com notas de Bee sobre o futuro dos personagens. O garoto se tornaria o Conde Dagger e a elfa sua esposa, ainda aguardando a promessa de retribuição de um antigo aliado. Will, emocionado, sente alegria ao perceber que o mundo ainda guarda memórias de seus pais. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para continuar a jornada. Enquanto todos se organizam, Will aproveita o tempo para treinar com sua lança. Tonio observa de longe e percebe imediatamente que aquela arma não é comum. Pela qualidade da lança, ele entende que se trata de uma verdadeira obra-prima. Intrigado, o mercador decide conversar com Will. Tonio já conheceu pessoas de todos os tipos em sua vida de comerciante. Nobres, aventureiros, mercenários e até escravos. Mesmo assim,
Will é diferente de todos eles. Sua força, sua coragem e principalmente sua completa falta de interesse por dinheiro chamam muito a atenção de Tonio. Por isso, ele decide perguntar algo diretamente. Qual é o verdadeiro objetivo de Will? Diante da pergunta inesperada, Will responde com sinceridade. Ele conta que no passado, teve uma pequena e calorosa família. Porém, pouco antes de atingir a idade adulta, ele acabou perdendo todos que amava. Depois disso, recebeu as bênçãos dos deuses e decidiu sair para o mundo exterior. O motivo de sua jornada é simples: retribuir a bondade daqueles que o criaram e honrar a graça da deusa Gracefield. Além disso, Will deseja algo ainda mais humano. Ele quer conhecer pessoas, fazer amigos e encontrar novos companheiros pelo caminho. Ao ouvir essas palavras, Tonio sorri. A resposta confirma a impressão que ele tinha. Will realmente é alguém raro nesse mundo. Por isso, o mercador toma uma decisão naquele momento. Ele continuará acompanhando Will em sua jornada. Depois do café da manhã, o grupo retoma a viagem rumo a White Sails. Durante o trajeto, Tonio começa a contar algumas notícias importantes sobre o reino. No momento, o reino está passando por um período delicado por causa da sucessão ao trono. O atual herdeiro, o príncipe Owen, não tem demonstrado grandes qualidades como líder, o que fez muitos nobres perderem a confiança nele. Por causa disso, vários vassalos começaram a migrar para o sul. Enquanto isso, o irmão mais novo de Owen, o príncipe Ethel, foi enviado para governar White Sails. Diferente do irmão, Ethel é considerado extremamente competente. Graças à sua liderança, a cidade cresceu rapidamente e se tornou um lugar próspero. Enquanto Will escuta atentamente essa história, Bee de repente corre até ele e puxa sua manga com entusiasmo. Ela quer mostrar algo especial. Quando Will olha para frente, ele vê uma visão impressionante. Diante deles, vista do alto, está a grande cidade de White Sails. A cidade floresce com construções, movimento e prosperidade. É um símbolo claro do progresso alcançado naquela região. Para Will, aquela visão carrega um significado ainda maior. Aquela terra foi moldada pelos esforços de 3 pessoas que ele conheceu melhor do que qualquer um: Blood, Mary e Gus. O mundo diante dele agora é parte do legado que eles ajudaram a construir. Will e seu grupo, entrando em White Sails City, agora mais familiarizados com o ritmo da cidade. Diferente de outros lugares, não há postos de verificação na entrada, o que desperta a curiosidade de Will. Antônio explica que essa é uma política do príncipe Ethel. Como grande parte dos suprimentos chega por navio, parar todos para inspeção poderia transformar a cidade em um centro de contrabando. Em vez disso, o príncipe cobra impostos dos navios mercantes e das lojas, garantindo que o comércio flua com eficiência. Bee, sempre entusiasmada, decide que Will deve primeiro aproveitar as diversões da cidade. Ela o guia pelo distrito de compras, cheio de joias e produtos valiosos, cada descoberta deixando Will mais fascinado. Ao passar por um poste desconhecido, Will descobre, por explicação de Bee, que se trata de um lampião de rua, iluminando a cidade à noite. Tonio observa o potencial de lucro para os aprendizes de magos que controlam esses lampiões, enquanto Bee imediatamente lembra do maior banho público da cidade, algo que desperta grande interesse em Will. O grupo aproveita o banho, onde a água cristalina e a sauna surpreendem Will. Após o relaxamento, Bee leva todos a um restaurante próximo. Pela primeira vez desde que deixou o templo, Will prova pratos refinados que representam o avanço e a sofisticação da cidade. Satisfeito, ele decide visitar a igreja local para cumprimentar os sacerdotes. Tonio e Bee aguardam do lado de fora, enquanto Will adentra o templo, impressionado com a beleza e a amplitude do local, quase como se estivesse em uma pintura viva. Dentro, Will se aproxima de um homem para pedir informações e revela que serve à deusa da luz, Gracefield. O sacerdote responsável fica inicialmente receoso, pois a deusa possui poucos adoradores na região. Will concorda em passar por uma verificação, compreendendo que é natural que poucos conheçam sua divindade. Entretanto, os mensageiros divinos capazes de confirmar sua identidade não estão presentes, então ele precisará aguardar. Nesse momento, um homem de meia idade se aproxima e repreende o guia, revelando-se Bagley, o zelador da igreja. Will se apresenta e tenta provar seu status de mensageiro divino usando sua bênção. Bagley, irritado com jovens mensageiros que confiam demais em seus poderes, desafia Will com perguntas sobre a missão de um mensageiro divino e o que ele mais valoriza na deusa Gracefield. Will responde com clareza, convencendo Bagley e obtendo permissão para visitar o templo. Após o tour, Will volta para o grupo e pergunta sobre Bagley. Tonio explica que o homem é conhecido por sua rudeza e por conexões discretas com guildas mercantes, mas aconselha Will a não se envolver demais e a focar no próximo ponto turístico da cidade. De repente, uma campainha de alarme soa. Pelas janelas, a população grita enquanto um dragão irrompe na cidade, destruindo casas e espalhando fumaça por todos os lados. Will corre até o topo do templo e observa a devastação causada pelo dragão. A cidade que seus pais haviam protegido está em perigo, e ele não pode permanecer parado.
imediatamente começa a lançar magia de relâmpago contra o monstro, determinado a não errar. Meneul aparece e repreende Will, lembrando-o que enfrentar um dragão exige cautela. Com isso, Will pede a ajuda de Meneul e Tônio para evacuar os cidadãos, especialmente aqueles dentro da igreja. Juntos, Will e Meneul combinam suas magias. Will cria uma teia de relâmpago e, com a ajuda de um espírito do vento, atrai a atenção do dragão. O monstro, enfurecido, se dirige à posição de Will. Ele então cria uma camada protetora ao redor da igreja, que é imediatamente destruída pelo impacto da criatura. Meneul usa vento para empurrar o dragão, fazendo-o cair no pátio em frente ao templo. Com o dragão derrubado no pátio da igreja, surge a oportunidade perfeita para contra-atacar. Sem perder tempo, Will lança uma magia de restrição para limitar os movimentos da criatura. Em seguida, usando magia de aceleração, ele avança em alta velocidade e finca sua lança diretamente no peito do dragão. Mesmo assim, o golpe não é suficiente para derrotá-lo imediatamente. Ferido, o dragão ainda tem forças para reagir e começa a preparar um sopro de fogo. Ao redor, ainda há muitas pessoas na área, e um ataque daquele tamanho poderia causar uma tragédia. Por um instante, Will hesita, tentando pensar em uma solução. Nesse momento, ele se lembra dos ensinamentos de Blood. Sem pensar duas vezes, ele se lança sobre o dragão, agarrando seu pescoço com toda a força. Se não há estratégia possível, resta apenas confiar na própria força. Usando toda a sua musculatura, Will aperta o pescoço do dragão com tudo que tem. A luta se torna um confronto de pura resistência. Pouco a pouco, o dragão perde o fôlego até finalmente parar de se mover. Quando o enorme corpo cai no chão, a batalha chega ao fim. Tônio corre imediatamente até Will e segura sua mão, agradecendo por ter protegido a cidade. Logo depois, Bee começa a tocar uma música de vitória, enquanto as pessoas ao redor aplaudem e agradecem pelo salvamento. Depois da batalha, Will e Meneul ajudam os cidadãos a lidar com os estragos causados pelo ataque do dragão. Eles passam boa parte do dia auxiliando na recuperação da cidade. Já no final da tarde, um sacerdote corre até Will, trazendo uma mensagem importante. O governante da cidade deseja vê-lo. Will, então, é levado até a mansão de Prince Ethel. O príncipe o recebe pessoalmente e agradece por ter derrotado o dragão e salvado White Sails. Como governante da cidade, ele quer recompensar Will por seus feitos e pergunta qual é o seu desejo. Diante da oportunidade, Will decide falar sobre um problema que o preocupa. Ele menciona Beast Forest, uma região próxima onde vilarejos estão constantemente sendo atacados por monstros. Will pede que o príncipe envie tropas para lidar com a ameaça. No entanto, Prince Ethel recusa imediatamente. Ele explica que os monstros daquela floresta são envoltos por um veneno chamado miasma. Apenas respirar aquele ar já pode enlouquecer pessoas comuns. Por causa disso, enviar soldados para aquela área seria extremamente perigoso. Ao ouvir isso, Will muda seu pedido. Se o príncipe não pode enviar tropas, então ele pede autorização para usar seu próprio dinheiro e formar um grupo de mercenários. Sua intenção é reunir combatentes e ir pessoalmente enfrentar os monstros da floresta. Will fala com total convicção. Ele acredita em sua própria força e não consegue ignorar o sofrimento das pessoas que vivem perto daquela região. Ao escutar essas palavras, o olhar de Prince Ethel muda. Diante dele está um homem extremamente poderoso, sem origem clara, que deseja reunir guerreiros e liderar uma campanha militar fora do controle direto do governo. Para um governante, isso pode representar uma possível ameaça, e Will percebe exatamente o que o príncipe está pensando naquele momento. O episódio começa com Will encarando o príncipe, percebendo que ele não estava apenas brincando, mas esperando a próxima ação dele. Ao seu lado, 2 soldados acompanhavam Ethel, mas o Will sabia que poderia derrotá-los facilmente. No entanto, agir assim iria contra a vontade dos deuses. Ele precisava encontrar uma forma de convencer o príncipe a mudar de ideia, sem desrespeitar sua missão divina. Com firmeza, Will começou a falar. Ele se apresentou como mensageiro da deusa da luz, Gracefield, destinado a levar claridade aos lugares mais sombrios. Como mensageiro divino, deveria ser pioneiro e guia, trazendo esperança às criaturas que choravam na escuridão. Colocando a mão no peito, ele pediu permissão ao príncipe para seguir com seu plano. O príncipe, ouvindo atentamente, lembrou que o caminho que Will escolhera era extremamente perigoso e que mesmo com sua permissão, ninguém garantia que outros o acompanhariam. Mas Will manteve o olhar determinado, mostrando que enfrentaria qualquer ameaça para proteger o mundo. Impressionado com a coragem e a convicção do jovem, o príncipe riu, reconhecendo que Will realmente possuía poderes de alto nível e ainda tinha uma companheira intrigante ao seu lado. Percebendo que Will não havia entendido completamente
completamente, o príncipe explicou mais sobre Menel. Momentos antes, quando mencionara a possibilidade de matar Will, Menel havia olhado para ele com intensa intenção de ataque, demonstrando que não era alguém a ser subestimado. Nesse instante, um alvoroço irrompeu fora da sala. O bispo Bagley entrou abruptamente, repreendendo o príncipe. Ele reclamava que Will já estava registrado no templo, mas o príncipe havia chamado o jovem sem seguir os protocolos, desrespeitando a hierarquia da igreja. Mesmo diante da repreensão, Ethel manteve o sorriso e explicou que chamar Will era uma coisa, mas a decisão de atender ao chamado era totalmente do rapaz. Além disso, ressaltou que o templo apoiava sua presença ali, o que deixou Bagley visivelmente irritado, prometendo cobrar explicações depois. O príncipe então contou ao bispo a situação com Will, admitindo que inicialmente pensara em matá-lo, mas que a confiança e firmeza do jovem o fizeram mudar de ideia. Ethel decidiu conceder a Will o título de cavaleiro, ficando sob supervisão tanto do príncipe quanto da igreja. Surpreso com a rapidez da decisão, Bagley pediu tempo para refletir, mas teve que acompanhar Will ao sair da sala. No caminho, a tensão entre Bagley e Menel aumentou. Menel defendia Will e respondia à autoridade do bispo, enquanto o jovem se aproximava da filha do bispo, que compartilhava histórias sobre as boas ações de seu pai na cidade. Will, ouvindo, começou a enxergar Bagley sob outra perspectiva. Embora rigoroso, ele era alguém que realmente contribuía para o bem da sociedade e inspirava lealdade em seus subordinados. Agradecendo a ajuda do bispo na conversa com o príncipe, Will recebeu críticas e conselhos, especialmente sobre estudar as escrituras, revisadas há 200 anos, que ele precisava entender para cumprir sua função adequadamente. Bagley explicou que uma bênção divina não é concedida por força ou talento, mas porque o Deus tem um propósito a cumprir por meio daquele indivíduo. Will absorveu cada palavra, reconhecendo a profundidade do conhecimento do bispo, que apesar de áspero por fora, mostrava grande sabedoria e dedicação. No final do dia, Bagley ponderou sobre a responsabilidade de Will como cavaleiro sagrado. Embora quisesse protegê-lo de assumir tal carga, Will insistiu que cumpriria sua promessa à deusa Gracefield de dedicar sua vida à erradicação do mal. Vendo sua determinação, Bagley concordou e aceitou o compromisso do jovem. No dia seguinte, Will e Menel planejaram suas primeiras ações. Discutiram como não poderiam simplesmente atacar demônios aleatoriamente. Precisavam focar em alvos que valorizassem riqueza e fama. Para garantir impacto estratégico, Will convocou um grupo de aventureiros experientes para acompanhá-lo na exploração da floresta de monstros, demonstrando confiança e liderança. Apesar do perigo da missão, eles aceitaram se juntar a ele, com algumas condições de comida, hospedagem e recompensa mínima. Enquanto se preparavam, Will continuava a mostrar sua determinação e capacidade de liderança, pronto para começar oficialmente sua jornada como cavaleiro sagrado, guiado pela fé e pelos ensinamentos da deusa Gracefield. Com alguns aliados já interessados na expedição, os preparativos para a jornada começaram de verdade. Ao mesmo tempo, o dia em que Will receberia oficialmente o título de Cavaleiro Sagrado se aproximava rapidamente. Por causa disso, ele também precisava aprender regras de etiqueta e lidar com várias responsabilidades novas. Enquanto isso, Tonio tentava resolver um problema importante para a expedição: os cavalos necessários para transportar o grupo até a Floresta das Feras. A quantidade exigida era grande demais, e ele não sabia como conseguir tantos animais. Foi então que Will sugeriu uma solução inesperada: comprar cavalos doentes ou debilitados. Com seus poderes divinos, ele poderia curá-los facilmente. Assim, o problema poderia ser resolvido sem gastar tanto dinheiro. Quando Bee soube que Will trabalharia junto com um homem chamado Rastov, ela ficou animada e decidiu ajudar, reunindo mais informações. Segundo ela, Rastov era bastante conhecido na cidade. Ele costumava aceitar missões extremamente perigosas que ninguém mais queria realizar. Mesmo realizando feitos impressionantes, ele nunca buscava fama ou reconhecimento. Esse comportamento sempre despertou curiosidade em Bee, mas sempre que ela tentava perguntar sobre seu passado, Rastov evitava responder. Finalmente, o dia da cerimônia chegou. Representantes importantes da igreja estavam presentes, incluindo o bispo auxiliar, além do próprio príncipe Ethel. Durante o ritual, Will recebeu oficialmente o título de Cavaleiro Sagrado, passando a ter ainda mais responsabilidade diante da igreja e do reino. Mais tarde, naquela noite, uma pequena celebração aconteceu. Enquanto Menel relaxava em um canto bebendo vinho, Will aproveitou para agradecer ao bispo, auxiliar pela ajuda durante a cerimônia. Mesmo assim, ele não pôde deixar de sentir certa tristeza pela ausência de Bagley, que não compareceu naquele momento importante. De repente, um jovem animado apareceu puxando Will pelo braço. Do outro lado da taverna, estava acontecendo uma disputa de queda de braço, e todos queriam que ele participasse
participasse da brincadeira. Menel e Tônio também foram convidados para se juntar à diversão. Observando aquela cena cheia de energia, Will ficou sinceramente feliz. Agora, como cavaleiro sagrado, ele tinha a oportunidade de viver entre as pessoas da cidade e compartilhar os ideais que havia prometido seguir, espalhar a luz e cumprir a missão que recebeu da deusa Gracefield. E assim, cercado por novos aliados e pelo apoio da comunidade, Will dava mais um passo em direção ao seu verdadeiro caminho como protetor daquele mundo. Com toda a determinação, Will e seu grupo, junto aos aventureiros experientes, iniciaram a limpeza da Floresta das Feras, enfrentando os monstros que ameaçavam a região. Após liberarem algumas áreas mais seguras, começaram a transportar suprimentos essenciais para as aldeias próximas. Essa ajuda não só beneficiava os aldeões, permitindo que o trabalho agrícola evoluísse, mas também garantiria lucros futuros, mesmo que houvesse perdas iniciais. Tônio cuidava da logística, mobilizando recursos e o capital necessário para a expedição, enquanto Will se concentrava em liderar os aventureiros e cumprir sua missão como mensageiro divino. Atendendo a um pedido de Will, o arcebispo enviou outros mensageiros sagrados para auxiliar na missão, incluindo sua filha Ana. Apesar da juventude, eles eram habilidosos em orações e desempenhavam um papel crucial na expedição. Enquanto isso, a equipe de Raystoff retornou de uma missão diferente: caçar monstros que rondavam as aldeias. Cada inimigo abatido demonstrava a habilidade de Raystoff, conhecido como o Perfurador, capaz de derrotar criaturas com apenas um golpe. Além da ação, Will percebeu que resolver conflitos era tão importante quanto derrotar monstros. Com a ajuda de Bee, ele conseguiu acalmar aldeias em tensão, permitindo que comerciantes circulassem novamente e criando um ambiente seguro e próspero. Aos poucos, a região se transformava em um ponto de comércio e convivência, mostrando a Will que prosperidade e magia podiam caminhar lado a lado. No entanto, nem tudo seguia tranquilo. O grupo de Pip, designado para explorar por até 10 dias, não havia retornado no prazo esperado. 2 dias já haviam se passado, e Will logo percebeu que poderiam ter se deparado com monstros perigosos. Considerando que Pip e sua equipe eram experientes, algo extraordinário devia ter acontecido. Determinado, Will reuniu Menel e Ristov para investigar o desaparecimento, pedindo a Ristov que chamasse mais alguns aliados para fortalecer o grupo. Enquanto subiam uma montanha próxima, o grupo encontrou os corpos de Pip e seus companheiros, já sendo devorados por corvos. Com pesar, cavaram um pequeno túmulo para lhes dar descanso. Ao lado dos corpos, Menel descobriu pegadas gigantescas, maiores do que qualquer monstro que haviam enfrentado até então, revelando que a força inimiga havia sido muito superior. Will, profundamente comovido, rezou pela alma dos companheiros caídos. Enquanto avaliavam a situação, Will percebeu que ainda faltava um membro do grupo. Menel notou que pertences estavam espalhados em linha, levando para o interior da montanha, sinalizando que alguém poderia ter tentado escapar do monstro gigante. Conforme avançavam, algo parecia errado. O caminho não apresentava dificuldades, o que tornava a chance de fuga praticamente impossível. De repente, Will percebeu a armadilha. De entre as paredes rochosas, inúmeros monstros cercaram o grupo. Sem tempo para recuar, formaram uma defesa próxima às rochas. Will ativou suas habilidades de resistência à masma, enquanto Menel fortalecia o grupo com o espírito do vento. Era uma questão de tempo até conseguirem romper o cerco, mas a situação se complicou quando um monstro gigantesco apareceu atrás de Menel. Na tentativa de proteger seus aliados, Menel ergueu uma parede de barro, mas o monstro destruiu-a com um único golpe, lançando-o pelo ar. Prestes a atacá-lo novamente, Will tentou usar magia de relâmpago, mas suas palavras foram bloqueadas. Um ataque o atingiu, e ele caiu sem entender o que acontecia. Sentindo que não havia mais alternativa, Will empunhou sua espada demoníaca e começou a lutar com tudo, uma fúria que ele normalmente tentaria evitar, mas que agora era necessária para salvar seus companheiros. Consumido pela culpa por colocar todos em perigo, ele desferiu golpes incessantes até que Ristov interveio, confirmando que todos os monstros haviam sido eliminados. Will correu para curar Menel com oração, mesmo exausto pelo uso extremo da espada demoníaca. Conforme as feridas de Menel eram tratadas, Will desmaiou. Ao acordar, viu que estavam próximos a uma vila, e a quimera responsável havia fugido ao ver seus companheiros mortos. Menel havia sido salvo graças ao socorro a tempo, e embora Will quisesse visitá-lo, Ristov insistiu que ele precisava de descanso. Deitado, Will refletiu sobre o que deu errado. Não era a estratégia que falhou, mas a avaliação da capacidade de combate de Menel. Ele havia dado ao amigo uma tarefa muito difícil, quase custando sua vida. Quando Antônio e Bee chegaram, impressionados com sua habilidade de proteger todos mesmo contra uma quimera, Will não se sentiu aliviado. Ele sabia que quase colocou seus companheiros em perigo mortal. Visitando Menel, Will cuidou de suas feridas e pediu desculpas, reconhecendo que sua intenção de ter um companheiro confiável acabou impondo um fardo excessivo. Ele
Ele também pediu perdão à deusa Gracefield por sua falta de discernimento, prometendo que de agora em diante usaria seu poder e suas bênçãos para ajudar todos, sem jamais repetir o mesmo erro. Will pretende eliminar todos os monstros que ainda restam na Floresta das Feras, incluindo a própria Quimera. Mas antes que consiga ir longe, Menel aparece para impedi-lo. Quando pergunta o que ele pretende fazer, Will responde de forma direta: vai varrer todos os monstros da floresta. E, se a Quimera aparecer novamente, ele mesmo vai acabar com ela. Essa resposta enfurece Menel. Sem hesitar, ele acerta um soco no rosto de Will. Mesmo assim, Will permanece frio, quase indiferente à reação do amigo. Para impedir Menel de continuar, ele segura o braço dele e o imobiliza com força antes de seguir seu caminho. Mas Menel não desiste. Mesmo ferido, ele se levanta e começa a conjurar um feitiço. Para alguém com as habilidades de Will, desviar seria simples. Porém, naquele instante ele percebe algo importante. Se esquivasse, Menel acabaria sendo atingido pelo próprio feitiço. Por isso, Will decide receber o ataque diretamente. O impacto o derruba no chão. Menel corre até ele, chuta seu peito e começa a repreendê-lo com raiva. Para ele, Will estava agindo como um covarde. Depois de fracassar apenas uma vez, já estava disposto a se sacrificar sozinho. Menel explica que não deveria ter chegado a esse ponto para detê-lo. Mas como amigos, eles precisam apoiar um ao outro. Ele não poderia simplesmente assistir Will correr para a morte. Essas palavras finalmente fazem Will perceber seu erro. A tensão desaparece aos poucos. A chuva também começa a parar, e sob a luz da lua, os dois acabam rindo juntos. Para Will, aquela foi a primeira vez que discutiu seriamente com um amigo, desde que nasceu naquele mundo, e ele sente que acabou perdendo a discussão. Depois disso, os dois retornam juntos para a vila. Lá, várias pessoas já estavam esperando por eles. Bee corre imediatamente para verificar se Will está bem, enquanto Tonio exige uma explicação sobre tudo o que aconteceu. Após ouvirem a história, Ristov reage com uma expressão séria e repreende Will. Segundo ele, o que Will está enfrentando é algo comum entre os mais fortes. Quanto maior o poder de alguém, maior o risco de cometer erros perigosos por confiar demais em si mesmo. Reconhecendo sua falha, Will pede desculpas sinceramente diante de todos. Nesse momento, Menel intervém. Para ele, o fato de Will reconhecer seu erro já é suficiente. Agora, o que realmente importa é lidar com a verdadeira ameaça que ainda permanece na floresta. Depois da discussão, Menel diz que não consegue ignorar o que aconteceu. Ele foi derrotado pela Quimera e quer enfrentá-la novamente. Will também concorda, pois aquela criatura continua sendo uma ameaça para as vilas próximas. Will explica que a Quimera provavelmente não surgiu naturalmente. Existe uma grande chance de ela ter sido criada através de rituais demoníacos. Se continuasse viva, poderia destruir facilmente a vila de pescadores da região. Para reunir mais força, Will decide oferecer recompensas para os aventureiros. Cada demônio derrotado valeria moedas de prata, enquanto a cabeça da Quimera teria uma recompensa muito maior. Isso faz com que vários aventureiros e soldados se juntem à caçada. Dessa vez, Will organiza tudo com mais cuidado. Ele envia batedores para investigar a área antes de avançar, evitando cair em outra armadilha. Quando os preparativos terminam, o grupo parte novamente para a Floresta das Feras. Eles também contam com o apoio dos mensageiros divinos liderados por Ana. Ao chegar ao penhasco onde haviam lutado antes, Will manda todos assumirem posições defensivas. Logo, vários monstros aparecem e a batalha começa. Os soldados seguram a linha de frente, enquanto arqueiros atacam à distância. Will usa bênçãos para fortalecer os aliados e aumentar a resistência deles ao miasma da floresta. Enquanto lutam, Will percebe algo importante. Aquela batalha não depende apenas dele, mas do trabalho de todos. Depois de derrotar várias criaturas, Will e Menel seguem até uma antiga igreja, abandonada nas montanhas. O local parece normal à primeira vista, mas Will sente algo estranho e impede Menel de avançar. Usando magia, ele desfaz um feitiço que escondia a presença do inimigo. Assim, a Quimera finalmente aparece. A criatura demonstra possuir inteligência, algo incomum para um monstro. Will percebe que ela está ligada ao Rei Supremo das Trevas, o que torna a situação ainda mais perigosa. Sem hesitar, Will declara que irá derrotá-la em nome da deusa
Gracefield. A batalha começa imediatamente. A Quimera ataca com força brutal, mas o Will consegue evitar os primeiros golpes. Quando a criatura tenta atingir Menel, ele usa o poder da terra para prender as patas do monstro por alguns segundos. Essa pequena abertura permite que Will avance e ataque diretamente. Durante o combate, ele percebe que as 3 cabeças da Quimera não agem perfeitamente juntas. Aproveitando essas falhas de coordenação, Will consegue atacar repetidamente. Ferida, a criatura libera um grande miasma venenoso. Mesmo assim, Will continua avançando graças à proteção da deusa Gracefield. Após um confronto intenso, ele finalmente encontra uma brecha, salta no ar e atravessa a cabeça da criatura com sua lança. A Quimera é finalmente derrotada. Depois da batalha, Will e Menel entram na igreja abandonada e encontram Rastov, que havia eliminado outro monstro dentro do local. Com a ameaça destruída, os aventureiros comemoram a vitória. Bee até promete transformar aquela batalha em uma nova canção. Do alto da montanha, Will e Menel observam a floresta agora livre dos monstros. As vilas finalmente poderão viver em paz. Mais tarde, Menel conta que os moradores querem construir um templo dedicado à deusa Gracefield. Ele também diz que muitos acreditam que Will deveria se tornar o líder das vilas da região. Will fica surpreso, pois nunca pensou em governar ninguém, ele apenas queria proteger as pessoas. Mesmo assim, olhando para tudo que conquistaram juntos, ele percebe que aquele pode ser apenas o começo de algo muito maior. E esse foi o recap de hoje, da primeira temporada de The Fairway Paladin. Não esqueça do seu likezinho e se inscreva, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, então deixa seu apoio e fui!